Oi, gente, estamos no mais um Doutora Ju Sem Filtro, hoje com uma médica maravilhosa, doutora Ana Carla Reis, que vai falar pra gente sobre um assunto que poucas pessoas conhecem, que é a dor, né, que a gente chama de síndrome musculoesquelética da pós-menopausa. Mas ela vai falar sobre muitas outras coisas, assim, coisas bem interessantes. Mas antes disso, ela vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela. Ana, obrigada por você ter aceitado nosso convite. Tá doido pra vir, já tava ali como você nem pode chamar da hora. Então, bom, eu sou Ana, né? Sou anestesista de formação, mas há 15 anos eu troquei a anestesia clínica pela medicina da dor. Me encantei pela medicina da dor e hoje eu só exerço medicina da dor, não faço mais anestesia clínica, né? E é, assim, eu acho que você muda muito a história de vida das pessoas, sabe? É um impacto, assim, massa. E isso me dá um propósito e me gratifica pra caramba. E aí eu fui na universidade, fiz toda a carreira acadêmica, mestrado, não sei o que, papapá e tal. Mas o que eu me apaixonei mesmo foi o tratamento da dor. No consultório, né? E no centro cirúrgico como intervencionista. Então eu faço a parte clínica e intervencionista. Intervencionista. Que também abre um leque de opções e de coisas. Então, assim, hoje praticamente 100% do meu tempo profissional está para o estudo e tratamento de pacientes com dor crônica. E quem tem mais dores? O homem ou a mulher, de um modo geral? Cara, a mulher disparado. Disparado, né? Porque eu ouço muito aqui. Sim, sem dúvida. Acho que a diferença e em todas as idades, né, Ana? Em todas as idades, principalmente quando a gente fala de dores articulares, de dores ligadas a síndromes inflamatórias, de artrite reumatoide e tal, dores nociplásticas, como a fibro, né? Você praticamente... Fibromialgia praticamente só dá em mulher, né? Eu faço consultório há 20 anos, eu tive 2 pacientes homens que tinham sinais clínicos e sintomas de fibro. 2 em 20 anos. O resto, todas as fibromialgias são nas mulheres. Impressionante, né? Como as mulheres, elas sentem mais dores. Será que isso tem um componente também emocional? Sim. Né? Tipo assim, a dor da fibromialgia, será que não tem aí... A mulher carrega o mundo nas costas, né? Filho, casa, marido, profissão, um monte de coisas. Assim, será que isso não tem uma relação direta? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? E assim, interessante que saiu um artigo há muito pouco tempo, que finalmente parece que acharam uma estrutura anatômica da fibro, que é uma expressão de uma proteína nas células gliais. Então, os pacientes fibromialgicos têm muito mais essa proteína nas células gliais do que as pessoas que não têm fibro. Isso foi meio um sopro, tá? Mas eu costumo dizer para meus pacientes que é o seguinte, a fibro é uma doença funcional, hoje parece ter um extrato também anatômico, mas ela tem um disjuntor. Sabe, em casa, quando você liga e desliga? Que geralmente é um fator psicossocial. Eu tenho um paciente que ela consegue dizer assim, quando esse disjuntor foi ligado? Então, um grande trauma, uma violência, uma grande perda, tá? E aí, não, a partir daquele momento, ela passou a sentir todos os sintomas. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que, assim, é um contexto de psicossocial, sem dúvida nenhuma. E essa dor musculoesquelética, ela pode atingir até 70% das mulheres, né? E assim, a gente vê na pós-menopausa essa queixa das pacientes, mas ela não é, de um modo geral, pelo colega médico, tão valorizada como, por exemplo, as ondas de calor, né, Ana? Exatamente, isso é interessante. A gente saiu um artigo há pouco sobre isso. Porque a gente ainda nem tem essa síndrome, assim, nem é um CID ainda. Nem é um CID, não. A gente fala, mas não tem o CID. Mas eu não tenho a menor dúvida que ela existe, até porque eu passei por isso, passei por ela, tá? Nós duas. Pronto. Então, ela existe, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu acho que o que aconteceu é que os sintomas vasomotores, o miserável do fogacho. Porque ele é muito incômodo, ele te expõe muito. O aumento de risco cardiovascular, né? Então, a síndrome metabólica, a obesidade, a osteoporose. Isso é tão exuberante que acabou que a dor osteoarticular, que a dor musculoesquelética ficou como se fosse normal. Normalizaram diante de tantos outros queixas mais graves.
né, de queixas sexuais e tal. Uhum. E aí vem a história de que não. Olha, todo mundo ao envelhecer vai ter dor musculoesquelética. Então, mulher pós-menopausa está envelhecendo e isso é ok. Mas não é assim. E aí, esse é um artigo há pouco muito interessante, que eles pegaram e compararam mulheres que tinham entrado na menopausa muito cedo, cirúrgica, né, ou por outra causa. e que nessa faixa etária dos 40 anos apresentavam os mesmos sintomas das mulheres que menopausavam aos 55. Poxa. Ou seja, parece... A queda estrogênica é muito mais importante do que a cronologia. A cronologia. Entendeu? Eu achei isso fantástico. E assim, o estradiol, de um modo geral, ele controla milhões de funções no corpo da mulher. Tem receptor que vai em todo o canto. Cérebro. Né? E aí, assim, você vê, às vezes as pacientes começam, doutor, outra coisa que eu percebo muito, além da dor, às vezes elas queixam muito da fadiga, Sim, né? Associada às dores musculoesqueléticas, ela vem a fadiga, vem a dor nas articulações, né? Às vezes eu fico preocupada, será que é uma artrite reumatoide, porque diz que tem rigidez nas articulações, mas depois durante o dia passa, você às vezes investiga para fazer diagnóstico diferencial e você não acha, aí começa a fazer reposição, elas começam a melhorar, né? Então, assim, é impressionante como essa questão da dor. E quando elas chegam, assim, na pós-menopausa com essas dores musculares, o que é que geralmente vocês propõem para elas, assim? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico correto, né? Então, você falou, olha só, eu já pensei em artrite reumatoide, pensei nisso, pensei naquilo, a própria fibro, porque aí muitas mulheres começam a apresentação de fibro entre 35 e 45 anos, então já é na época do climatério, então fica aquela coisa, é fibro, é dor do climatério, a gente fica naquela coisa. Só que, assim, tem algumas coisas que chamam muita atenção. É difícil uma mulher abrir um quadro, por exemplo, uma artrite reumatoide aos 50 anos. É pouco provável, né? Muito pouco provável, né? Ela já vem com isso desde sempre. Então, na história da mulher, ela refere muito bem que isso começou ou piorou após a menopausa. Então, eu era normal fazer esporte, não sei o quê, e quando eu menopausei, meses depois eu comecei a sentir essas coisas todas. A rigidez não é uma rigidez tão exuberante como nas doenças reumáticas. Tá? Geralmente ela acorda um pouquinho, e vai, pega no tronco e ok, tá tudo certo, né? E tá muito ligada à questão hormonal, porque quando você começa uma reforço hormonal nas pacientes que podem fazer, tá, pessoal daí, e aí é uma coisa que precisa ser de estudo com o médico assistente, elas melhoram. O que não aconteceria numa doença reumática. Reumática, não. E uma outra coisa que chama atenção é que os achados de exame laboratorial e principalmente de imagem, eles são frustros. Enquanto na artrite reumatoide, na bem exuberante, né? Psoríase, você tem, né, achados na RES, no raio-x, nessa síndrome a gente vê coisas muito sutis, entende? E eu acho que realmente, para mim, eu não tenho uma dúvida que ela existe. E, assim, além da questão da reposição, você orienta elas a tomarem medicações, alguma coisa que vá fortalecer essa musculatura? O que é que você orienta, assim? Meu Deus, me botou na roubada agora. Vamos lá. Então, o que é que acontece? A gente hoje sabe que o estrogênio e progesterona, ele tem papéis importantíssimos, inclusive em relação à síndrome metabólica, né? E a gente sabe que a mulher pós-menopausa começa a ter um aumento de algumas interleucinas inflamatórias que agem a nível de articulação. Muitas vezes a gente sabe também que a mulher pós-menopausa começa a ganhar peso. Isso. Né? E aí você tem síndrome inflamatória, aumento de insulina, você tem aumento de gordura visceral. Aumento de citocinas inflamatórias, né? Então, você fala, o que você faz com os seus pacientes? Primeiro, vamos tentar arrumar a casa. Gosto de falar assim. Desinflamar essa mulher. Está acima do peso? Vamos corrigir. Se é possível fazer uma reposição, vamos conversar com o gineco, com o endócrino. Se essa paciente está com hiperinsulinemia, vamos corrigir essa insulina. Né? Se tem um déficit de vitamina, se tem um déficit metabólico, se tem alguma alteração, vamos corrigir, vamos arrumar a casa. Aí depois essa dieta como é? Você come proteína, não come? Arrumamos a casa. Como é tua atividade física? Isso é outro problema. Muita gente sedentária ainda, né? Sedentária? Não, vamos mudar esse comportamento aí, tirar o comportamento sedentário. Vamos começar uma atividade física regular. Como é teu sono? É reparador? É reparador? Você ou acorda 3 horas da manhã, ou então no outro dia acorda, só pega no embalo 10 horas da manhã, né? Porque isso acontece também. Total. E aí,
Tem que dormir. Vamos corrigir isso tudo. Aí não, né? Ajeitei tudo e continuo com dor crônica. E aí a gente vai tratar como paciente dor crônica. E aí você tem uma gama de opções. E aí tem algumas medicações que são comuns, por exemplo, se alguns pacientes respondem muito bem a duloxetina 10-mil para afogaço, que é uma medicação boa para dor. Para dor. A duloxetina e a desvenlafaxina, né? Pode optar. Alguns pacientes têm quadro de ansiedade importante. Então você tem a pregabalina, que ela tem uma atividade ansiolítica. Ansiolítica. E vai umas coisas, até os próprios canabinoides hoje, né? Que tá tendo uma febre. Uma febre. Eu tô vendo, eu ando meio assustada. Eu também. Eu ando meio assustada com esses canabinoides aí. Eu uso pra caramba e tal, mas assim, é importante a medicação, saber qual é a formulação, não é panaceia. Você tem que saber o que você está dando. Tem que ter THC, não tem canabigerol, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Porque eu acho que meio que banalizou o canabidiol, não foi? Eu tô achando que banalizou, porque eu cheguei uma paciente aqui tomando para unha e para cabelo. Eu disse, minha filha, não existe nenhuma evidência disso. Canabidiol para unha e para cabelo. Não, minha filha, não, realmente você está fora totalmente do bulário. Você está totalmente fora, não tome isso não. Se a finalidade é essa, se não foi para outra finalidade, não tome não. Não tem nem sentido, né? Não tem nem sentido. Assim, o que eu percebo às vezes é assim, a questão do sono, a gente piora muito na pós-menopausa, né? Aí, às vezes, as mulheres já têm dor crônica, muita gente, às vezes, já tem lombalgia de longa data, ela piora quando entra na pós-menopausa, né? Aí, muitas vezes, eu digo, olha, tem que fortalecer essa musculatura. Minha gente, porque, assim, é aquela coisa, quem sustenta o corpo em pé é o músculo. Sim. Então, se a pessoa... Por que o idoso vai curvando? Porque ele vai perdendo a força muscular. E hoje é mais importante ter força muscular do que qualquer outra coisa. É mais importante do que a densidade de músculos, né? Sim, ele precisa ser funcional também. Tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Então, às vezes, eu vejo, assim, as pacientes elas vêm, às vezes, para fazer uma reposição hormonal achando que vai resolver tudo, mas não quer fazer o outro passo, que é fazer exercício, que é perder peso, que é ter uma dieta adequada, né? E a gente sabe assim, que se você pegar... Se você precisar escolher uma que veja, não estou dizendo que o cardio não é importante. O cardio é importantíssimo, claro que andar, correr, nadar, é super importante. Mas em relação a mudar a história natural da doença e do envelhecimento, a gente sabe que o exercício resistido é a famosa musculação, tá? É o que vai te dar uma longevidade mais saudável. E mais independência também. O que eu ando também preocupada, que eu vejo às vezes aqui no consultório, eu tenho muita corredora de maratona, de ultramaratona, que fazem reposição hormonal, até porque elas têm os hormônios, elas impressionantes, como cai o rendimento dela, elas têm as planilhas de acompanhamento. Então eu tenho pacientes que vêm, vai correr uma maratona, então ela faz implante hormonal, por exemplo, aí ela tem já a data do implante, porque a maratona ela vai pegar o pico de ação hormonal, ou então a reposição hormonal perto da maratona, a gente sobe a dose do hormônio para ela aguentar a maratona. Entendeu? Porque eu tenho um paciente que corre 40 quilômetros, acho que é 42, sei lá, 42 quilômetros, aí a gente sobe a dosagem hormonal perto das maratonas. Então, assim, e outra coisa que eu tenho visto, que eu não, assim, nem conhecia, passei a conhecer, foi o Hyrox, né, que é uma outra atividade, e tem muita gente aqui que faz crossfit, muita atleta. E eu fico vendo elas muito lesionadas. Sim. Aí eu fico, até que ponto, do ponto de vista médico... Ela só quer botar na roubada. Essa atividade física, ela não é mais prejudicial do que benéfica, tu tá entendendo? Porque hoje, que ela tem 50 e poucos anos, ela torce um pé, ela tem uma dor lombar, uma coisa, ela vai ali com o fisioterapeuta, gente, mas e pra frente? O que é que vai ser dessa mulher? Então, eu costumo dizer que tudo, a filosofia budista, né? Tudo em excesso é complexo e pode ser danoso, tudo. A gente pensa, a vitamina D, todo mundo fala, é massa, toma aí 300, bota a tua vitamina D em 300 para fazer doença hepática. Isso, né? Então, assim, eu vejo isso também, e é interessante a gente saber o seguinte, a mulher, climatério, pós-menopausa, lembrando que a regeneração dos tendões, tá? Ligamentos e tendões, ela tem muito também a ver com a questão hormonal, tá? E assim, infelizmente, essa mudança, essa queda faz com que a nossa capacidade degenerativa diminua.
Então, talvez por isso se lesa mais. Mas, Por outro lado, aí eu não sei, é uma coisa minha, mas eu noto que existe hoje uma cobrança muito grande pelo desempenho, pela beleza física, pela estética. Então, a mulher de 50 anos hoje não é mais uma mulher de 50 anos, né? não, é. Da nossa época, dos nossos Não, avós, né? não. Eu tenho 55, então Aham. assim, eu tava escutando Maravilhosa! eu acabei de chegar de uma viagem. Uma trilha na Na Patagônia, Patagônia. minha gente, tá na minha lista. E aí a galera faz, como assim? Você tem 55, você ainda faz isso, né? É. Então, só que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, sabe? Porque quando a gente... O exercício que lesa, ele é tão inflamatório como uma doença. É isso que eu queria entender. Porque você vai ter muita lesão muscular, você vai aumentar muito o CPK, você vai fazer uma série de coisas. Então, se você vai ser um atleta de alto desempenho, maratona, Tem que ter nutricionista, fisioterapeuta, tem que ir médico especialista em dor, tem que ter tudo, Tem né? que ter tudo. Você tem que ter uma questão metabólica muito ok, você tem que ter uma questão de reparação muito ok, você tem que ter uma dieta Adequada, muito ok, né? Porque é totalmente diferente uma dieta de uma mulher que faz, eu faço musculação 3, 4 vezes por semana, com um tanto de proteína e tá tudo certo. Uma pessoa que precisa fazer uma reparação muscular nesse nível, crossfit, maratona, Hyrox. Ironman, Hyrox, o diabo, ela vai precisar fazer uma carga diferente de proteína, de nutriente e de caloria. Porque tem que ingerir Meninas. caloria. Tem que ingerir caloria, né? Porque, assim, o que eu tenho visto é a mulherada se matando na academia, fazendo uma dieta de 1000 calorias por dia Baixíssima. e chegando pra gente desnutridas. E aí, repara, como é que faz a reparação musculoesquelética se tu não tem colágeno, se tu não tem proteína, se tu não tem o suporte nutricional? O suporte nutricional. Não, gente, comida é o tijolo do músculo. Sem comida não faz nada. Então, assim, é muito importante essa visão, esse acompanhamento, sabe? E aí vem o uso das canetas emagrecedoras, trazendo assim um pouquinho. Que é massa, porque ajuda a perder peso. Ajuda a perder peso, ajuda muito na síndrome metabólica pós-menopausa. Isso aí é real. É real, é impressionante. Na pós-menopausa o resultado é maravilhoso. Ô, Ana, e essa questão, por exemplo, a whey, creatina, você passa de rotina para essas pacientes que chegam com dor musculoesquelética? Vamos lá. Ou depende mais da dieta? Depende de muitas coisas. Tá? Do grau de exercício? Exatamente. Gente, o mundo do porque as pessoas estão se automedicando demais, né? Eu acredito se quiser. Eu há 3 anos fui fazer nutrologia clínica lá em São Paulo. Uma pós. Não exerço nutrologia assim, né? Mas eu fui fazer uma pós para poder entender tudo isso, para poder tratar meus pacientes. Então, a minha nutrologia hoje é para tratar pacientes com dor, obesidade e tal, porque está muito ligado. Muito ligado, obesidade com dor. Esse mundo de suplemento, ele é... uma loucura, né? Uma loucura. Só que, assim, evidência robusta, a gente tem de pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Mas pouquíssimas coisas mesmo. Ômega, né? Exatamente. Então, assim, creatina. Ana, você faz creatina? Faço. Eu, Ana, faço e eu prescrevo. Mas a evidência que a creatina só deveria ser feita em pessoas que fazem esportes de alta performance, porque melhora a recuperação muscular. Verdade. Mas, na prática, a gente vê que o fato dessa musculatura se recuperar melhor faz com que as pessoas abandonem menos a prática esportiva. De exercício regular. Porque às vezes, imagina, você acorda toda doída para ir para uma academia, fazer uma caminhada, um yoga, seja lá o que for, pilates. Então, a pessoa morre de dor. Exatamente. E usa uma dose normal, 3 gramas. 3 gramas. Okay, de boa, eu faço para meus pacientes que fazem atividade física regular. Whey. Vamos lá. O que é que eu vejo na Whey Protein? É uma forma prática de você bater sua meta proteica do dia. Eu não sei o que diabo acontece na mulher pós-menopausa, que parece que ela abusa de proteína. Todos os pacientes falam isso, que não percebo, não. Não querem comer peixe, querem comer carne, não querem comer... isso aí eu percebo. Não quer comer, mas quer tomar whey. Entendesse? Aí, cara, se você diz, eu não vou comer de jeito nenhum uma dieta legal, a gente suplementa para bater essa meta cota. E ela ganhar massa magra e controlar a osteoporose e uma série de coisas, tá?
Outros suplementos vai depender de cada caso. Porque tem hoje HMB, Pepti Strong, tem uma infinidade de coisas, Os né? peptídeos não tem ainda um trabalho Robusto. que indique tal. E peptídeo mexe com RNA, né? Carga na sua genética. Tem uma mudança assim, epigenética, né? Em cima do seu DNA. Então, eu não me sinto confortável de prescrever ainda, porque eu não saiu nada na literatura robusto. que diga, é seguro mesmo, fazer faz tal peptídeo, dose, faz assim, tá? E eu ainda acho que comida de verdade, sabe? É o melhor. Dieta rica em nutrientes, tipo fruta, verdura, proteína de boa qualidade, ovo. E atividade física regular é a melhor opção. O suplemento, o nome já diz, suplemento, ele é um a mais. Ele não é para substituir. E as pessoas substituem a comida pelo pó. Tem um paciente pelo que pó de whey, almoça creatina, o shake. Almoça shake, o pozinho vai lá e faz, sabe? Cara, mas a gente tá falando que dieta não é só caloria, dieta não é só proteína, dieta é fibra. Dieta vitaminas, sais minerais. Microbiota. A gente sabe que a alteração do microbiota hoje, que são os bichinhos que a gente tem no intestino, tem a ver com obesidade, tem a ver com depressão. Tem a ver com o metabolismo dos hormônios, porque tem o estroboloma lá dentro do intestino. Então, e aí você vai trocar por uma bexiga de um shake que muitas vezes é ultraprocessado. Pois é. É cheio de bagulho dentro. É cheio de coisa dentro. Corante, conservante, anilina não sei o quê, corante dormiu 14, 500 mil não sei o quê. Então assim, não tô tomando proteína. Não, você tá tomando proteína e mais uma reca de coisa. Que muitas vezes é mais inflamatória do que... É verdade. Você acha que tá fazendo errado. É verdade. Então assim, é bom tu olhar. E uma dica, tá? Quando você for comprar uma whey, qualquer coisa desse tipo, olha para ver a ordem dos produtos na bula de um alimento, no rótulo, é o que tem de maior quantidade, né? Então, assim, quando você for comprar um whey, hoje tem o whey que tem mais a mesma quantidade de proteína de carboidrato. Não é legal. Às vezes eles são mais baratos. Outra coisa, eu tenho umas proteínas que falam assim, whey protein, proteína, whey protein, não sei o que, papá. E lá embaixo, com a letra bem miudinha, ele coloca tantas gramas de whey protein e a mesma quantidade de caseína. De caseína. E tem gente que tem alergia à caseína do leite. Alergia, e é uma proteína inflamatória. Que a disponibilidade é diferente da whey. Então, a whey é caro, a caseína é muito mais barata, e aí eles fazem um produto misto, porque a quantidade de proteína tá certa. Tem lá 30 gramas de proteína. Só que é 10 de whey e 20 de caseína. E a caseína é mais inflamatória. Exato. E naqueles shakes prontos de supermercado, aquelas coisinhas assim, bem bonitinho, que a galera gosta de tomar no carro. No carro, adoram. Aquele bagulho é cheio disso. Dessas pegadinhas. Então, Ana, tudo bem, o que é que eu faço? Aí, minha gente, fica a dica, viu? Isso é uma pegadinha. Eu nem sabia disso. Tô sabendo agora. Tá vendo como é bom fazer podcast? Porque a gente aprende, minha filha. Todo podcast já aprende um monte de coisa. Então, assim, eu aboli essas prontas. Eu acho prática, mas eu aboli. E a whey, que eu acho que eu gosto muito de passar para minhas pacientes, é a neutra. Entendi. É assim, sabor de nada. Não tem corante, não tem conservante, não tem nada. Não tem adoçante. Eita, minha gente, eu só compro de chocolate, triste. Mas aí o que você faz? Você bate com a fruta que você gosta. Banana, geralmente. Congela a banana? Aí eu bato, acho tão bom, acho uma delícia. Pega um morango congelado e pega a whey neutra. E aí você faz um sorvete mesmo. Sorvete mesmo. Você bate a banana congelada, o morango congelado e bota leite. E o whey. Nem precisa. Nem precisa de leite. Um pouquinho de água. Bateu, congela, fica um sorvetão. Massa pra pós-treino. Aí, minha gente, dica de dieta, viu aí? De receita. Fica gostoso. Fica gostoso com a banana. Um pouco de abacate. Do que gostar, da fruta que quiser. Eu congelo as frutas toda da minha casa. Tudo congelado. Manga, eu corto escobinho, tudo congelado. Meu freezer só tem fruta congelada. Porque fica prático, né? Fica prático e é gostoso. Você não abusa de comer a mesma coisa. A mesma coisa o tempo todo. E tá fornecendo vitaminas, esses minerais diferentes, né? Exatamente.
E aí vem a questão de hidrolisada, isolada e tal. Então, o que é que acontece? O que vai determinar se é isolada é porque muitas das pacientes têm uma certa intolerância ao whey ou à lactose. E aí, eu tenho a lactose, intolerância à a lactose. isolada, hidrolisada, praticamente não vai ter. Uhum. E aí não dá tanta distensão. Tanta distensão, né? Isso. E assim, o povo, a pegadinha é tão grande que outro dia, eu vou entregar o meu lado assim, eu comprei uma de olho de gato. Chocolate, olho de gato. A whey é de olho de gato? Essa eu nem conheço. É um colágeno de olho de gato. Eu disse, meu Deus do céu. É delícia, amiga, delícia. Olha. Não indique seus pacientes vão ficar viciados, não tem condição. Você vai querer trocar comida pelo whey. Me manda foto. Eu quero saber se presta. Agora que eu comprei, achei tão bom. Gosto, minha filha. Mas uma vez ou outra, não tem problema. Copanhade, olho de gato, minha filha, tem condição não. Não Olho de gato não, língua de gato. Eu já tô no olho do gato, olha. É língua de gato. Tem condição aí. Tem condição aí, não? Tem condição não. Docinho, não precisa nem botar adoçante. Ô, amiga. A desgraça. Já tô vendo que vai vir lá em cima de caseína, de não sei o que. Já tô vendo, meu Deus. Porque esse negócio bom demais, às vezes o santo desconfia. Bom demais, a gente desconfia, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Que eu fico, às vezes, na dúvida. Como fazer o diagnóstico diferencial, assim? Eu digo, isso aqui é uma osteoartrite, isso aqui é uma artrite, né? Os sintomas são mais intensos do que essas síndromes esqueléticas, né? Geralmente as osteoartrites têm sintomas mais intensos, as doenças reumatológicas. Né? Dói mais, né? Tem, por exemplo, não é comum nessa síndrome esquelética pós-menopausa, a gente, por exemplo, tem aumento da articulação, tem derrame articular. Não é comum. Não é comum. Tá? E nas osteoartrites isso pode acontecer com muita frequência. E do ponto de vista de exame, você tem os exames, por exemplo, PCR. Pedir as provas inflamatórias, provas de atividade reumática, exatamente, né? Para fazer diagnóstico diferencial, exatamente, né? Geralmente, nessas pacientes, a gente tem, às vezes, um aumento de marcador inflamatório, mas que você vê, por exemplo, ferritina alta. Você vê algumas coisas que provavelmente tem muito mais a ver com síndrome metabólica e obesidade do que propriamente um quadro articular, exatamente, né? E quando você tem uma doença reumática em atividade, você tem toda aquela cascata inflamatória. E aí, E geralmente começa mais cedo, né? E geralmente ela vem antes da menopausa, sim, né? Começa mais cedo, assim. Você tem reumatoide, espondilite anquilosante. Menina, eu tô vendo tanto espondilite. O que danado tá acontecendo com espondilite anquilosante? Que agora parece... Ou era subdiagnosticada? Engraçado, eu percebi que tem chegado. Tem chegado mais, né? Pacientes com história de espondilite. Os marcadores de imagem, as imagens, elas melhoraram muito os aparelhos de qualidade. A qualidade, né? Então, por exemplo, uma síndrome chamada DISH, que é uma calcificação do ligamento longitudinal anterior. Eu até 5 anos tinha visto 1 ou 2 pacientes. E há pouco tem chegado um monte. Melhorou o diagnóstico. Eu acho que as pessoas estão olhando mais, porque a gente sabe assim que a imagem depende muito da expertise do profissional que está laudando, do aparelho. Aí a gente tem ressonância de 3 Tesla, a gente tem... Hoje melhorou muito. Então eu acho que está se fazendo mais... Porque eu estou vendo chegar mais pacientes com espondilite e elas melhoram da dor com a terapia de reposição hormonal. Sim, eu falei hoje isso para uma paciente. Eu tenho feito reposição hormonal e eu percebo, assim, a melhora significativa da dor. Elas, doutora, eu não fico mais nunca sem reposição hormonal, porque eu melhorei das crises de espondilite, né, a dor da espondilite. Pois é. Na verdade, uma reposição hormonal bem indicada melhora tudo. Né? Melhora tudo. Amiga, olha, reposição é vida. Meu Deus, para quem pode usar, né? Exato. Reposição é vida, porque, olha, eu vou dizer um negócio, eu fico pensando, às vezes, esses sintomas que as mulheres têm na pós-menopausa, eu digo, meu Deus, eu acho que se fosse nos homens, já tinha pesquisa até na NASA. Não tem a menor dúvida. Não. Já tinha Marte, Júpiter, onde tivesse um planeta tinha, porque a maioria dos pesquisadores, a grande maioria são homens, né? Eles não têm calor, não têm fogacho, não tem nada disso, né? Então, assim, vagina seca, né? Nada disso. Então, assim, também não é uma coisa que eles estão mais interessados em pesquisar, não, entendeu?
Agora Deixa a vê. chave do carro 10 vezes. Para distúrbio de ereção, se no instante arrumaram logo não sei quantas soluções. Adoro né? a foto da moça que tá ali sem lubrificação. Sem lubrificação, sem nada. Eu digo, minha gente, eu acho que se homem tivesse 1/10 do que a gente tem, já tinha pesquisa até na NASA. E por outro lado... Porque eu vou dizer, é muita mudança. Total, Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que veio com um colega médico. Ele disse, eu vim para entender o que está acontecendo, porque essa mulher não é a minha mulher. Sim. Eu preciso entender o que está acontecendo com ela, porque ela está completamente diferente em termos de paciência, ela está muito irritada, ela não está dormindo, ela não está não sei o quê. Aí, quando eu terminei de conversar bem muito, que eu fui olhar os exames e vi os sintomas, eu digo, o nome disso é falta de hormônio. Ela tá outra pessoa, que ela disse, doutora, eu não me reconheço, nem meu marido se reconhece, eu quero voltar a ser quem eu era. Sim. Eu disse, voltar a ser quem você era, você não vai ser uma nova mulher. Maravilhosa! Você agora vai estourar, você vai ser maravilhosa, você vai ser outra pessoa, né? Porque a gente tem que ponderar essas pessoas para fazerem reposição e achar que realmente elas vão melhorar. E a gente tem hoje tantos tratamentos, né? E, assim, para quem pode e para quem não pode, mas para quem pode, eu faço muita reposição hormonal e vejo benefício na vida das mulheres. E assim, eu acho punk, e aí E ainda existe preconceito, né? Desconhecimento do paciente, tem preconceito do profissional médico. Demais. Porque a galera ainda vem Demais. WH Aí, de 2000, lá, né, não? que poxa, que usava um Transgênero ruim de cavalo, de égua. Não sei o que e tal. E o novo que saiu aí, quase ninguém fala. Pois é, cadê? Né, para falar. Mostrou um monte de resultados bons, né? E ninguém pois fala. É, Parece que existe um tabu foi criado com relação a isso. E né? hoje eu atendi 2 pacientes. Hoje. Né, exatamente assim, fechadíssimas. E você conversou com o seu né? Ai, doutora, eu não quero porque minha avó teve câncer de mama, então eu tenho um risco aumentado de câncer de mama. Eu disse, calma, não é assim não. Olha, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, com hormônio, sem hormônio, apesar do hormônio. Se você tivesse uma garantia, não, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu não vou ter câncer de mama. Ok. Mas você vai não fazer e não tem garantia nenhuma de que não pode ter porque você tem peito. E aí eu faço uma pergunta a vocês todos, profissionais que trabalham com mulheres. Beleza, câncer de mama é claro. É gravíssimo, lógico. Tem mulher que morre porque cai, quebra o fêmur, porque tem uma osteoporose avançadíssima. Pois é. E aí? Mortalidade altíssima. Mortalidade altíssima. E que morre de infarto. Doença cardiovascular mata muito mais do que câncer de mama. Exatamente. Aí fica com medo do câncer de mama, mas aí infarta, bota estente, marca passo, né? Então, assim, as mulheres estão morrendo de doença cardíaca. Principalmente, muito mais do que de câncer de mama. É mais do que o dobro. Sarcopenia, osteoporose também mata. Mata, porque ela cai, fratura. Né? Essa semana mesmo eu tive uma paciente que me mandou uma mensagem, ela faz reposição hormonal, eu fiz uma densitometria óssea dela, estava maravilhoso, ela botou uma sandália, não sabe como foi, fraturou 2 dedos do pé. Eu disse, não pode. Sem cair, sem pancada, sem nada, vai fazer investigação de doença osteometabólica. Vai ter que fazer investigação, porque não pode. Densitometria normal. Normal. Aí eu disse, não, peraí, vamos investigar isso, porque não pode. Então, assim, às vezes, outra coisa, quando você faz reposição hormonal, as pacientes, pelo menos, eu colo nas mulheres. E elas, eu digo, qualquer coisa, me avise, me dê notícia. Então, essa paciente, eu já conversei com o endócrino, a gente está investigando para ver por quê, entendeu? Não pode ela fraturar, se ela faz reposição, tem níveis hormonais bons, densitometria óssea normal, como é que ela fratura 2 dedos no pé? Sem queda. Espontâneo. Ainda botou uma sandália, diz que a sandália ficou apertada, e aí uma sandália diferente. Não pode, minha gente, fraturar 2 dedos no pé. Entendeu? E uma coisa espontânea assim não pode. Ela é atleta? Ela faz exercício. Será que ela podia ter alguma fissura óssea, ela né? Tem fratura por estresse. Por estresse. Eu não sei se é isso, mas eu fiquei preocupada. Corredora. Não, ela não é corredora. Eu ainda pensei em fratura por estresse, mas aí eu digo, mas ela não corre. Né? Aí tem que investigar. Não, pode não ser nada, espero que não seja, mas seguro morreu de velho. Então, assim, quando a mulher faz reposição, tem uma coisa muito boa, que ela também se gruda no ginecologista. Porque a gente fica de perto olhando, né?
Vigiando. E o fato de você fazer ou não fazer reposição, aí me corrija se eu estiver errada, não muda a necessidade de tu fazeres anualmente todos Anual. os exames todos, não. Então, anual. na verdade, você não já ia acompanhar. Já tinha que acompanhar, Quando elas fazem reposição, elas vêm mais, né? Sim. Durante o ano, até equilibrar os hormônios, até tirar os sintomas, elas vêm mais. E tudo que aparece de novidade, a gente vai atrás. Porque, inclusive, às vezes, as novidades que para ela não tem nada a ver com a menopausa, tem. Por exemplo, olho seco. Sim. Sim. Secura ocular está relacionada ao déficit hormonal. Então, às vezes, ela não vem para o gineco pensando que é só oftalmo. Eu mando para o oftalmo porque é da área dele, ele vai ter que cuidar. Sim. Mas a reposição hormonal é importante, melhora. Mas, minha gente, olha, esse tema é, assim, um universo imenso, né? E a gente que gosta de mulheres, assim, maravilhosas na pós-menopausa. Então, minha gente, veja só, não fiquem com dor não, viu? Começar a ter dor, procure a doutora Ana Carla lá na SOB, lá no Hospital Português, são os 2 serviços que ela trabalha. Esse negócio da gente ficar com dor aqui, dor ali, dor acolá, sem poder... Não, tem condição não. Não, isso não pertence a gente, não. A mulher não tem que estar sentindo dor, não. A gente tem que viver bem, né, não? Viver com qualidade, acordar e dizer, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem estar, ai, tá doendo aqui, tá doendo, né, não? É muito ruim. Não, dor crônica é horrível, né? E outra coisa, dor deprime. Então, a gente, até como prevenção de depressão, é a gente tratar a dor. Então, hoje tem uma gama absurda de coisas, doutora Ana Carla faz não sei quantos tratamentos lá, minha gente, maravilhoso. Uma vez eu cheguei lá morrendo de dor, que eu tive uma capsulita adesiva nesse braço, um acidente que eu tive. Ela me salvou. Vou contratar, viu? Ela me salvou, eu sou assim, cabo eleitoral dela. Ela me tirou da crise. Então, realmente, é uma coisa que faz diferença, né? Faz diferença. Isso me dá muito grande. Você tirar a dor das pessoas dá um prazer muito grande, né? A pessoa olhar para você, doutora, eu consegui dormir, hoje eu tô sem dor. Eita, que chega... O coração da gente se enche de amor, né, não? De satisfação. Ana, me diga agora, assim, uma mensagem, assim, final para nossas pacientes. O que é que você diria com relação, assim, essa questão da dor osteomuscular da pós-menopausa? Rapaz, eu vou falar o que um amigo queridíssimo me falou, assim, uma vez, que ele fez, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer para estar bem é estar com a cabeça boa. Verdade. Então, assim, cuidem da sua cabeça também. Também. Né? E aí, amplo espectro. Verdade. Da cabeça. Primeiro passo. Depois, não tenham o menor receio de tomar a decisão de começar uma atividade física. Uhum. E hoje existem atividades físicas que podem ser adequadas ao nível de desenvolvimento muscular que você tem e você vai progredindo. Então não é vergonha começar pegando 1 quilo na academia. De jeito nenhum. Vergonha não começar. Né? Depois, controle metabólico, muito importante. Perder peso, ficar com peso adequado, né? Tudo. Uma dieta legal, baseada na dose certa de proteína, com pouco de processado, com nutrientes legais. E saibam que existem profissionais sérios. Que trabalham com dor crônica. Que trabalham com dor, com reabilitação musculoesquelética. E que a gente pode ajudar. Exato. Né? Então, não ter também medo, receio de pedir ajuda. E não achar que tudo isso que a gente falou aqui é normal porque eu estou envelhecendo. Não é. Não é normal. Dá pra gente ter a gente pode envelhecer, isso com qualidade. Absolutamente, né? Não tem jeito. Envelhecer sem dor e com qualidade, né? Mas a gente pode envelhecer com qualidade e fazendo muitas coisas, sem abrir mão da pessoa que você é. Tá bom, minha gente? Se você gostou desse nosso podcast, compartilhe, mande para aquela sua amiga que morre de dor, para aquela sua outra que não tem dor, mas que um dia vai chegar na pós-menopausa. Compartilhe, curta nosso vídeo e até o próximo podcast. Até lá!